vamos ficar como a sanguessuga. Dá, dá, dá. A gente vai na reunião da igreja só para pedir. A nossa devoção é uma troca. Nós amamos a Deus porque Ele faz, e não porque Ele é, ou por quem Ele é. Isso gera em nós o cristianismo, ou o evangelho do Deus utilitário. A teologia dos amigos de Jó. Lembra dos amigos de Jó? Sabe o que eles criam? Na teologia de causa e efeito. Jó estava passando o que passava porque ele tinha pecado. Então essa é a teologia de causa e efeito. Essa teologia, ela cria esse Deus utilitário. Isso, irmãos, talvez esteja corroendo a sua espiritualidade, esteja destruindo a sua devoção. Isso é perigoso. Então essa palavra aqui é uma palavra que nós temos que estudar com muito cuidado. Nós precisamos ter a certeza, a confiança de que Deus cuida das nossas necessidades básicas. Então você me pergunta, irmão, você ora para Deus te dar o pão? Aqui diz no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, não é? Irmãos, a questão é que nós lemos a Bíblia sempre com a mente dos outros. Nós não lemos a Bíblia com a mente do Espírito. Esse livro não foi inspirado por homens. Esse livro é o sopro de Deus. Olha o que ele diz: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos deve. E não nos deixe cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você nunca deu ênfase, eu gostaria de te encorajar a dar ênfase ao estudo daquilo que é a hermenêutica. O que é a hermenêutica? É a ciência da interpretação da Bíblia. A primeira lei da hermenêutica ensina que a Bíblia tem que interpretar a própria Bíblia. A segunda regra da hermenêutica é: enquanto for possível, você tem que tomar todo o texto no sentido ordinal, ou no sentido literal. A terceira regra diz: toda vez que você lê um texto, você precisa observar o seu contexto. A quarta regra diz: sempre você tem que estudar um texto comparando com outros textos paralelos a esse texto. E a quinta regra diz: nunca procure interpretar o livro ou o texto sem conhecer o desígnio do livro. Então, se nós pegarmos aqui, o que significa Jesus dizer o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje? Nós podemos pensar que é o pãozinho francês, é a comida do dia a dia, porque a palavra diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o grande e maravilhoso e extraordinário pão que a Bíblia nos mostra é Jesus. Eu sou o pão da vida. Então, se você pensa dessa forma, você pode cair em contradição. Porque você vai usar um texto sem muitos textos. Você vai usar um texto fora do contexto. Porque esta oração é a espinha dorsal daquilo que deve ser nossa oração. Se você diz, irmão, mas eu entendo que aqui Jesus está falando do pãozinho francês mesmo. Amém. Não vou te censurar por isso. Mas se você pensar que ele está falando de algo muito maior, muito mais elevado, um pão é muito pouco. Porque um pão a gente compra com centavos. Mas existe um pão que você não vai comprar com centavos. Você precisa comprar com a sua vida. Esse pão tem a ver: teu é o reino, a glória para sempre. Amém. Esse pão tem a ver com a filiação, com o nome de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus. Essa oração do Pai Nosso é tão simples, eu não vou pregar sobre ela. Eu vou usar apenas como um ponto de partida. Mas eu quero te dizer que Jesus está falando de algo muito maior e de algo muito melhor do que coisas que possam saciar a nossa carne. Ele está falando de algo entre vida e morte, entre céu e inferno, entre Deus e o diabo, entre salvação e condenação, entre ganhar e perder o reino. É isso que tem a ver as nossas orações. Vamos adiantar